Agora tenho vergonha. Eu vou em festa e não converso com ninguém. Não, porque não sei, fiquei tímido. Não é fiquei, virei. Alguém conhece alguém que se tornou introvertido? Alguém conhece uma pessoa? Quem que é impaciente? Impaciente, ansioso, agitado, hipertenso? Levanta a mão aqui. Estão achando que é muito? Espera aí. Quem é paciente, estável, calmo, gosta de fazer uma coisa de cada vez? Levanta a mão. Nós estamos perto de Minas aqui, deve ter mais. Pessoal, alguém já viu um impaciente, agitado, impulsivo? Faz 2 anos de budismo seguido, ficou calmo. Olha lá o fulano, o exemplo. Alguém conhece alguém assim? Sabe por que não conhece? Porque não tem. Eu vou tentar explicar para vocês por quê. Quais são os motivos neurológicos, quais são os motivos pelos quais a gente não muda de lado. A gente muda dentro do mesmo lado. Quem é extrovertido às vezes está mais, às vezes está um pouco menos. Mas quem é extrovertido não vira tímido. Quem é tímido às vezes está menos tímido em algumas situações. Às vezes está mais, mas não vira de lado. E quem está no meio termo? Quem está no meio termo vai para cá e vai para lá. Em média 20%, a grosso modo. Para um lado, 20% para o outro. Mas um lado não vira. É que nem atleticano torcer para cruzeirense. Alguém conhece algum caso? A não ser que seja morte, ou torcer para o avião cair, né, ganhar o campeonato porque o avião está quebrado. Ninguém muda de time. Então vamos revisar o conceito. Personalidade é a soma dos comportamentos. Da onde vêm os comportamentos? Metade deles, 50% em torno deles, vem da genética, mais ou menos metade vem da genética, metade vem do ambiente. Como é que a gente sabe? Gêmeos idênticos, com 3, 4 anos de idade, já têm personalidades diferentes. É isso ou não? Quem conhece gêmeos idênticos aqui? 3, 4 aninhos já são diferentes. Quem é que tem mais de 4 irmãos aqui? 5, por exemplo, levanta a mão, sempre tem. 5 irmãos, é como se fossem 5 dedos de uma mão, tudo diferente. É isso ou não é? Criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Como é que pode? A genética é quase idêntica. O ambiente é diferente. Como sim é diferente? Quem é pai e mãe? Não precisa levantar a mão aqui. Só me digam pelos rumores. Quem tem mais de um filho, consciente ou inconscientemente, em mais de 90% dos casos, tem preferência por um deles. É verdade ou não é? Chama-se de afinidade. Ó, o rumor, ó. Pode chamar de afinidade, pode dizer que cuida mais. E se tem 5? Tem um deles. E se tem 10? Tem um. Mãe e pai disfarçam. A gente disfarça ou não? Vô disfarça. Tem 50 netos. Vem cá, Zezinho. E dá bala, dá bola, dá beijo. Vem o outro junto. Sai, moleque chato. Esse moleque está com gripe, tira ele de perto. Vó disfarça. Mais um pouco que vô. Mas tem o preferido ou não tem? Vocês são tios, não são? Não tem sobrinho que a gente gosta mais? Não tem sobrinho que a gente odeia? Dá vontade de bater, espremer o dedo na porta. A gente tenta disfarçar. E aí a gente fala assim, mas eu trato tão igual. Não trata. O ambiente é diferente. A professora tem preferências, os colegas têm preferências. Gêmeos idênticos. Idênticos. Com 3 aninhos de idade tem festa de aniversário, né? Bota roupinha de marinheiro, parece 2 retardadinhos, coitados. Para comprar presente tem que comprar 2 iguais, não é isso? Senão dá briga. Tem que comer junto. Com 3 anos a personalidade é diferente. Por quê? Porque a atenção do pai e da mãe, quem está em volta, é diferente. Nunca é igual. A soma dessas experiências, a genética, junto com a influência do ambiente externo, começa a moldar a personalidade da gente. Isso aqui é matéria de capa da Veja. Quem que é da área de saúde aqui, só para ter uma ideia, levanta a mão. Esse aparelho chama tomógrafo por emissão de pósitrons, deve ter aqui em Goiânia. Esse aparelho permite imagens do cérebro ao vivo e a cores em tempo real. Você vê o exame, enquanto o médico está vendo, você está olhando na televisão e está vendo o exame. Eu vou ler um pouquinho aqui. As imagens que revolucionaram o entendimento da mente. Os médicos enxergam o cérebro em funcionamento e tratam melhor a depressão, perda de memória e Alzheimer.
nasce o neuromarketing, que mede as respostas cerebrais aos discursos de políticos, propaganda e etc. Ou seja, já estão fazendo o seguinte, você não dá mais iogurte para a pessoa tomar no supermercado e pergunta, gostou ou não gostou? Você toma iogurte dependendo da área do cérebro, onde apareceu uma luzinha, dependendo da ressonância, dependendo da sombra. Eles sabem, isso está ligado por eletrodo em computadores, faz uma análise de regressão, e eles sabem se a pessoa achou muito doce, muito amargo, se achou muito cremoso, se achou muito gorduroso. As respostas estão sendo feitas assim. Eu ia falar de político, não vou falar, que está muito perto de Brasília esse troço, depois eu comento. As imagens, claro que não são assim, mas, por exemplo, quando você entra nesse aparelho, você está lá com contraste radioativo, um marcador de carbono, e o médico começa a conversar com você, a área da fala, que está aqui, começa a piscar, começa a ficar em relevo na imagem. E eles podem, inclusive, medir o tamanho dessa área. Tem gente que tem essa área maior, tem ou não, gente? Mulher, por exemplo, é 3 vezes maior que a de homem. E eu não estou brincando, gente. A área da fala, quer dizer que não tem homem com essa área grande? Tem eu, por exemplo, que é 5 vezes maior do que a média, provavelmente. Vou fazer outra afirmação, que os neurologistas agora já sabem. Homem é um bicho cagão ou não é? Para dor. A mulherada que respondeu, né? Qualquer dorzinha está na farmácia, está tomando remédio, é ou não é? Mulher, um dia antes da luz, está trabalhando ainda. E um dia depois já está em casa fazendo comida. E o homem, dá dor de barriga, fica 3 dias sem trabalhar. Sabe por quê? A área da dor no cérebro do homem é 3 vezes maior que a da mulher. Nós somos cagão porque dói muito. E eu estou falando sério. Quer dizer que não tem, tem que é diferente, mas essa área, e assim vai. Pessoas, os psicopatas, por exemplo, não têm área do cérebro responsável pelo julgamento moral. Não tem. Ou é muito pequena, é insignificante essa área. As pessoas geniais para cálculo matemático têm essa área bastante desenvolvida. A minha é um tracinho, coitada, quase não existe. Eu sou uma anta selvagem. Sou burro que dá medo, eu estou falando sério, eu sou engenheiro, você vê como eu sou esforçado, terminei a faculdade de engenharia sendo uma besta em matemática, sofri que nem um cachorro, tirava 5 numa prova, se eu fizesse a mesma prova, meia hora depois tirava 4, se eu fizesse no outro dia, eu seria reprovado, eu me esforçava, fui para o lado errado, depois você entendeu o que eu estou dizendo, e assim vai. O cérebro está sendo mapeado milímetro por milímetro. Pessoal, desculpem essa chatice, falar de neurologia. Puta, só 1h15, esse cara não podia ir direto falar de gestão de pessoas? Faz parte, me deem esse tempinho que vocês vão entender por quê. Então, quando eu digo configuração cerebral, é porque está sendo literalmente mapeado milímetro por milímetro. E nos próximos meses e anos, a gente vai ter informação cada vez mais precisa a respeito disso. Então, para encurtar a parte chata, eu vou passar bem rapidinho, cada um de nós nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios. A partir do 7º mês de gestação, a gente já tem os neurônios maduros. A partir do momento que os neurônios estão maduros, esses neurônios começam a se ligar a outros neurônios, formando as chamadas sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Cada neurônio, são 100 bilhões, pode se ligar até 15 mil outros neurônios. Essa continha dá mais ou menos não, dá 1 quatrilhão e 500 trilhões de ligações possíveis. O auge de sinapses que a gente vai ter na vida é em torno de 3 anos de idade. Uma criança com 0 a 3 anos forma 2 milhões de sinapses por segundo. Vocês ouviram isso? Uma criança do 0 aos 3 anos forma 2 milhões, em torno de 2 milhões de sinapses por segundo, inclusive dormindo. Chega no número máximo, a partir dos 3 anos começa a cair, só aquelas sinapses, só aqueles impulsos elétricos, só aquelas experiências que forem reforçadas, vão manter aquelas sinapses, muitas dessas sinapses vão ser permanentes, a partir do 6º ano elas se estabilizam, começa a cair de novo, e a partir em torno dos 14 anos o número fica constante, em torno de 500 trilhões de sinapses, que é o que a gente tem mais ou menos hoje. As sinapses, os impulsos elétricos que foram reforçados nessa idade, vão ficar para o resto da vida. Ou enquanto a gente tiver neurônio. Dito mais claramente, suas sinapses expressam
sua personalidade hoje. Essa é a parte mais chatinha. Daqui a pouco agora vai começar a ficar mais divertido. Aí vocês estão pensando cá comigo, pô, mas o que esse troço tem a ver com gestão de pessoas com foco em resultado? Tudo. Querem ver? Eu só usei o nome. Esse nome, acho que todo mundo já ouviu falar. Visual, auditivo, sinestésico, né? Esse nome vem da programação neurolinguística. Eles descrevem as pessoas visuais de um jeito bem diferente do que eu vou descrever aqui. Eu estou usando mais a teoria de Jung, baseado no introvertido e no extrovertido. É diferente. Eu só usei esses nomes porque eles são mais próximos. Eles dão uma ideia mais precisa. Mas o que eu vou estar falando aqui tem muito mais a ver com psicologia e neurologia do que com neurolinguística. Então, vamos lá. Todo mundo aqui sentado tem esses 3 modelos, esses chamados softwares mentais. Então, uma parte da gente é visual, uma parte da gente é auditiva e uma parte da gente é sinestésica. Todos nós, sem exceção, temos os 3. O que acontece é que, em 90% dos casos, não há um equilíbrio. O que seria um equilíbrio? Eu ser 33% visual, 33% auditivo, 34% sinestésico. Está claro o raciocínio? Isso seria uma pessoa equilibrada. 90% não o é. 90% aqui de nós tem um desses modelos predominante. A partir de 40%, a soma tem que dar 100. A partir de 40%, o modelo já é dominante. Por exemplo, a minha configuração mental é 60% visual, 30% sinestésico, 10% auditivo. Essa é a minha configuração. Conforme eu for explicando, eu gostaria que vocês começassem a se autoanalisar. Assim, bom, eu sou esse negócio que ele está falando, mas não sou tanto, então eu devo ter uns 40, 45. Aquele outra coisa eu também tenho, mas deve ser uns 30. Então, é essa conta que eu quero que vocês façam por enquanto. Vamos explicá-los. Como é que é o jeitão de uma pessoa cujo modelo predominante dos 3 é o visual? A partir de quanto por cento já é visual mesmo? Quanto por cento? 40% eu já sou visual. Como é que é o visual? Visual é uma pessoa impaciente, direta, ansiosa, agressiva e agitada. Tem fogo no rabo e baba. Quando você pergunta para um visual, onde é que você vai depois das palestras? O visual fala, vou jantar. Ele nem terminou de ouvir, ele já respondeu. Por quê? Visual funciona na velocidade da luz, como se fossem 300 mil quilômetros por segundo. As coisas acontecem como se fosse um filminho na cabeça do visual. Ficou entendido isso? Por isso o visual é rápido, é intolerante, é direto, é ansioso, é impaciente, é agitado. Por quê? Ele precisa realizar o filme que passou na cabeça dele. Quando alguém pergunta alguma coisa para o visual, ele tem que parar o filme. Entenderam isso? Para poder responder. Por isso ele responde rápido. Visual é o tipo da pessoa que faz 5, 6, 7 coisas de uma vez. Está claro isso, gente? Para fazer o que depois? Nada. Mas como assim? Visual faz 10 coisas ao mesmo tempo, para terminar logo. Para fazer o que depois? Porra nenhuma. Esse é o sonho, é a doença. Não é pré-meditado. No visual não fala assim, eu vou fazer para não fazer nada. Mas o sonho de todo visual é fazer tudo logo, para ficar livre, para poder relaxar. Só que, na verdade, ele faz tudo rápido, para pegar mais 5 outras coisas e encher o saco de todo mundo. Quem é visual aqui? Levanta a mão. E fala a verdade. Ah, tá bom. Pessoal, quem é 40% visual? É isso que eu falei ou não? E quem é 50%? É mais? E quem é 55%? E quem é 60%? 60% de qualquer um dos 3 modelos beira o problema psiquiátrico. Não é para rir, gente. Quando eu falar riam, assim, tem que ter uma plaquinha, né? Agora chorem, porque é sério. Eu dou consultoria, eu sou consultor, eu não sou palestrante. Eu estou treinando da palestra. 99% do que eu faço é treinar 20 pessoas, os caras me enchendo o saco no treinamento, mas isso não funciona na prática, seu besta. Aí eles falam assim, um dos 20 fala assim, vai lá na empresa amanhã e vamos testar com a minha equipe se essa tua avaliação 360 graus funciona. Vamos.